bênção maravilhosa. Amém. Capítulo 18, diz a palavra de Deus assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Até aqui, amém? Então vamos à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que veio a palavra do Senhor a Jeremias, e Deus falou para Jeremias: bonitão, levanta-te e desce. Desce aonde? À casa do oleiro. O que você entende por casa do oleiro? O que para você é a casa do oleiro? Se algum vaso na igreja, no dia da consagração aqui, olha, irmã, Deus manda você descer à casa do oleiro. O que Deus está dizendo? Humilhar? Humilhar é apenas uma das coisas que Deus faz na casa do oleiro. Tá? Descer à casa do oleiro, ir à casa do oleiro, significa ir à casa de Deus, do ponto de vista do que Jesus disse: a casa de meu Pai será chamada casa de oração para os povos. Isto é casa do oleiro. É a igreja, ou seja, não a igreja individualmente considerada cada um de nós, não, mas a igreja templo. Dá para entender? Aqui é a casa do oleiro. Aqui é a casa onde Deus trabalha comigo e trabalha contigo. Né? Observa que Deus fala para o profeta, e não era qualquer profeta, era Jeremias. Ele diz: Jeremias, levanta e desce à casa do oleiro. Supostamente Deus estava falando de alguma olaria lá em Jerusalém. Muito provavelmente havia algumas olarias em Jerusalém, e Deus estava mandando Jeremias ir a uma delas. Deus queria falar com Jeremias, mas através daquilo que estivesse acontecendo na casa do oleiro, dentro da olaria. Supostamente Deus, quando olhou para as olarias, ou quando olhou para uma olaria lá do céu, ele olhou e viu o oleiro trabalhando no barro com as suas mãos, e Deus começou a contemplar esse oleiro trabalhando no barro com as mãos, dando formato a vasos. De repente Deus percebe que numa determinada oportunidade, um desses vasos que estão sendo trabalhados pelo oleiro,
ele quebra-se nas mãos do oleiro. Ele transforma-se em cacos. O profeta Isaías, quando ele fala sobre isso, ele fala que Deus trabalha em cacos, entre cacos. Ou seja, todos nós somos feitos de barro. A substância com que fomos feitos foi o barro. Por mais que você seja uma mulher bonita, não é? Olhe para o espelho e veja muita beleza. Por mais que você seja um homem elegante, fino, um homem de uma beleza física também diferenciada, lembre-se, você é caco. A substância com que você foi feita, a tua essência, é o barro. É o barro. Eu creio que de alguma maneira, quando Deus olhou para a olaria e ele viu o manusear do oleiro naqueles vasos, viu que um dos vasos quebrou-se nas mãos do oleiro, ele pega o martelo, transforma aqueles pedaços de vaso, do vaso, em cacos, enche-os de água, derrete aquilo ali, faz um barro para depois construir um vaso novo segundo a sua vontade. Deus falou: nossa, isso é uma pregação. Eu preciso mostrar isso para Jeremias. Jeremias, vai para a casa do oleiro. Eu tenho uma mensagem para te entregar, que não é uma mensagem audível. É uma mensagem que você não vai ouvi-la com os ouvidos. Você vai contemplar a mensagem que eu quero pregar para você. Eu vou transformar tudo que eu quero dizer para você em palavras, em visual. Você vai ver a mensagem se operando. Então eu creio assim, eu creio que este texto, ele foi precedido de uma contemplação de Deus a respeito do trabalho muito importante do oleiro na sua casa, chamada de olaria. E após essa experiência de Jeremias, o que acontece? Deus, ele efetivou uma profecia, porque esta casa do oleiro vai passar a ser um prenúncio da igreja que ainda vai chegar. Ela vai caracterizar uma profecia também no sentido de que aquele oleiro, um homem que está trabalhando com a massa, fazendo o vaso, esse oleiro, a olaria era dele. Por isso que Deus diz para Jeremias: Jeremias, vai à casa do oleiro. Aleluia, Senhor. Essa partícula do, ela quer dizer muita coisa. Ela quer dizer que a igreja, trazendo isso para os dias de hoje, a igreja é do oleiro, ou seja, a igreja é do Senhor. Aleluia, Jesus. O Senhor, ele está profeticamente se auto-anunciando através da figura daquele oleiro. Aleluia, Senhor. O Senhor está se identificando na identidade daquele oleiro. Glória a Deus. Então, fundamentalmente importante compreender que quando Deus aqui fala casa do oleiro, sabendo nós
que essa casa do oleiro hoje é a própria igreja como templo, como casa de oração? Sabendo que ela tem um dono, e não é o pastor João, não é nenhum de vocês. Aleluia, Jesus. O dono é Jesus de Nazaré. Então ele é o oleiro e a casa é dele. Aleluia, Deus. Isso é muito importante. Por quê? Porque Deus está lidando com o profeta de Deus, e ele diz para o profeta de Deus: vai lá, mas vai entendendo que lá tem um dono e não é você. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Não se chama casa do profeta, e sim casa do oleiro. Você é profeta. Se fosse casa do profeta, a casa seria tua. Mas como você é profeta e a casa é do oleiro, a casa não é tua, não te pertence. Tu não é o proprietário, tu não é o dono. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Isso é muito importante, nós sabermos que a igreja, ela tem um dono, né? Se nós formos tirar essa ideia de igreja como templo e tratarmos da igreja como templo do Espírito, que somos nós, aí fica mais perigoso ainda. Por que mais perigoso ainda? Porque somos propriedade também de Cristo. Ele é o nosso dono, ele nos comprou. Aleluia, Senhor. Então, cada um de vocês é o templo do Espírito. Quando nós reunimos esse templo do Espírito, cada um de vocês, nós estamos falando da noiva de Cristo. Amém, Senhor. E Deus, quando fala da casa do oleiro, se nós compararmos a casa do oleiro como o templo do Espírito que somos nós, também tem um dono. A noiva, ela tem um dono, e o dono é o Senhor. Aleluia, Deus. A noiva não pertence a pastor nenhum, a noiva não pertence a profeta nenhum, a noiva não pertence a crente nenhum, apóstolo, seja lá o que for, não pertence, porque ela tem um dono. E se Jesus desse a sua noiva para outro, isso seria pecado, seria um ato de prostituição. Ele é o marido. Aleluia, Senhor. Dá para entender o sentido do oleiro? O oleiro é extremamente importante para nós compreendermos que Deus pode se referir à igreja como templo, como lugar, local de reunião dos vasos, Aleluia, Jesus. ou a igreja como reunião dos templos do Espírito, referindo-se a nós, crentes. Qualquer dos dois pontos que você veja é casa do oleiro. Mas como Deus está se referindo aqui a um homem que era um oleiro lá da cidade de Jerusalém, Deus está se identificando na identidade do trabalho daquele homem, dizendo: o meu trabalho é exatamente esse. Aleluia, Deus. Deus encontrou na terra uma profissão, um trabalhar de um certo profissional que, saúde, identifica plenamente a identidade do próprio Deus com ele. Aleluia, Senhor. Isso é fundamental compreendermos. Amém, Senhor. Fundamental. Aleluia. Fundamental. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. O terceiro hino que foi tocado aqui, ele é um hino gostoso de ser cantado, né? Eu apelidei esse hino já 2 décadas atrás de Melodo Desviado.
Por que melô do desviado? Porque o camarada canta assim, olha como é que ele nos faz cantar. Eu queria crescer. E para eu crescer, eu me tornei independente. Isso é coisa de desviado. Por quê? Porque o caminho de descida nunca é para o crente se tornar independente de Deus. Quando Deus diz para Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. Esse desce aí é o mesmo descer que Deus fez com Nabucodonosor. Deus tirou ele do trono e botou ele comendo capim, porque ele era soberbo, orgulhoso. Todas estas coisas eu fiz para a minha glória. Deus colocou ele louco. Por 7 anos ele tomava banho de chuva e comia e pastava comendo erva do campo como os animais. Esse é o descer. E quando ele desceu e cumpriu a sua punição, Deus o levantou. A honra sempre é precedida pela humildade, não pela soberba. Deus nunca irá honrar um soberbo, um orgulhoso. É verdade. Temos que tomar cuidado com o orgulho, com a soberba, com essa história de se achar o tal, se achar insubstituível, se achar, crer que aquilo que o teu irmão faz, você no lugar dele faria melhor. Tem que parar com isso. Aleluia. Por quê? Jesus. Glória a Deus. Porque tu é barro. Aleluia. Eu sou barro. Glória a Deus. Nós somos barros. Glória a Deus, aleluia. Por que vocês vêm à igreja aqui no local? Porque vocês são profetas de Deus. Aleluia, Senhor. Vocês são como Jeremias. E Deus disse para Jeremias: desce à casa do oleiro. Deus diz para você: vai para a igreja. Eu vou tratar contigo na igreja. A igreja é o lugar de Deus tratar com crentes. Aleluia. A igreja é o lugar de Deus tratar com Jeremias. Glória a Deus, Jesus. Quando Jesus mandou Zaqueu descer da árvore, não foi para ele se tornar mais independente. Não foi. Ao contrário. O caminho de descida é o caminho de crescimento. O crente cresce quando se humilha. O crente cresce quando ele remove o orgulho. Você cresce em Deus quando você remove a autoestima exagerada. Eu cresço em Deus tanto mais quanto eu achar que Deus pode me substituir a qualquer momento. Aí eu estou crescendo em Deus. Agora, na medida em que eu inverto, eu me acho insubstituível, aí eu não estou mais crescendo em Deus. Temos que tomar cuidado com orgulho. Aleluia. Aleluia, Deus. Por quê? O diabo, ele lança espírito de mentira para atuar. E o espírito de mentira não atua só na vida dos ímpios, atua também na vida do crente que der brecha a ele. E qual é a mentira que o diabo lança e a pessoa abraça? É que a pessoa, né, seja homem ou mulher, insubstituível. Naquele lugar ali, ela é bambambam, o cara é um bambambam. Fulano está errado, escolher aquela pessoa, tinha que ser eu no lugar dela. Uau!
Temos que tomar muito cuidado com o orgulho, porque ele é produzido num crente por um espírito de mentira, que prega uma mentira e a pessoa fica convencida da mentira como se verdade para ela fosse. E ela passa a crer naquela verdade dela, que no mundo real é mentira. É preciso tomar cuidado com o orgulho, porque o orgulho é capaz de transformar anjo em demônio. Eu não tenho que me preocupar? Sim ou não? Qualquer um de nós tem que se preocupar. Se você entende minimamente da Bíblia, se você conhece pelo menos o abecedário da Bíblia, o beabá da Bíblia, o beabá já te ensina que o orgulho é um pecado tão devastador e tão sutil que ele levou milhões de anjos a virarem demônios. Olha o perigo que nós corremos ao nos achar cheios do Espírito, quando na verdade estamos cheios de orgulho. É verdade, Deus. Glória a Deus. Isso é um perigo devastador, desastroso. Aleluia, Jesus. Isso é obra de espírito de mentira. Tomem muito cuidado. Por isso que Deus veio para Jeremias. Havia alguma coisa na comunhão de Jeremias com Deus que Deus não gostava. Havia alguma coisa. E se havia em Jeremias, pode haver em mim. E o lugar de Deus tratar não é na rua, e nem é na minha casa. Deus vai tratar na igreja. Aleluia. É a casa do oleiro. Quando a pessoa não quer o tratamento na igreja, é porque ela está possuída de um espírito, seja homem ou mulher, de rebeldia, de rebelião. Quer ser tratado no escondidinho. Quer ser tratado em casa. Entenda, é na igreja. Por que Deus deixa uma palavra dessa para ser pregada dentro da igreja? Porque basicamente ele, Deus, está se identificando na identidade daquele oleiro. Aleluia. Ele está mostrando pelo texto que ele, Deus, trabalha desta forma dentro da igreja, na vida dos crentes. Quando há alguma disciplina dentro da igreja, você não pode reagir à disciplina de uma maneira antibíblica. Por quê? Porque você, ao rejeitar a disciplina dentro da igreja, você está rejeitando a disciplina do próprio Deus, do oleiro. Você está dizendo: eu não aceito a disciplina. Eu não aceito que as mãos do oleiro voltem a me manusear dentro da igreja. Não, não aceito. Então, para você, a casa do oleiro onde é que é? Lá na padaria? A casa do oleiro onde é que é? Na farmácia? A casa do oleiro é a igreja. Aleluia. E aqui Deus trabalha comigo. Quantas vezes eu estou pregando aqui? Aliás, todas as vezes. Não tem uma vez que eu pregue uma mensagem na igreja que Deus não trate comigo. Aleluia, Deus. Não tem. Por quê? Porque eu sou barro. Aleluia. Eu sou barro. Eu sou barro igual a qualquer um de vocês. Aleluia, Deus. E nós podemos ter a profissão que tiver. Temos aqui o Dr. Luiz Valim, médico respeitado no Rio de Janeiro. Mas é barro. Eu sou barro. Você é barro. Nós fomos feitos da mesma substância. O barro. O barro. Agora, o espírito de Satanás, ele nos mostra o contrário.
A pessoa às vezes está cheia de orgulho, o cara está entupido de ensimesmamentos, de orgulho, e o espírito do diabo diz que ele está cheio do Espírito Santo. Há pessoas que estão cheias de orgulho, não é do Espírito Santo. Não é. E a prova de que não é quando não aceitam o manusear do oleiro na casa do oleiro. Há gente que não para em igreja nenhuma, já percebeu? Para em nenhuma. Porque são rebeldes. Rebeldes contra quem? Contra os pastores da igreja? Não, isso é o que o diabo prega para a pessoa. Na verdade, a pessoa é rebelde contra Deus. Porque o oleiro da igreja não é o pastor. O pastor é barro. O oleiro da igreja é o próprio Deus. Aleluia. Eu conheço mais do que uma dezena de pessoas aqui na Barra que já passaram por tudo que é a igreja da Barra e vão continuar passando. Vai abrir uma nova, vai para nova e não vai parar em nenhuma. Por quê? Porque não sabe distinguir nada na Bíblia, nada. Não sabe enxergar Deus na Bíblia. Deus está se identificando como um oleiro. A casa do oleiro é a igreja, é o lugar de Deus tratar. Glória a Deus, aleluia. E como é que Deus vai tratar com um homem que não quer ser tratado na igreja? Vai tratar onde? No botequim? Aonde para esse homem é a casa do oleiro, afinal? Casa do oleiro é um lugar que havia em Jerusalém. Casa do oleiro é a fábrica de tijolos ali em Olaria, Itaguaí, ou Itaboraí, tem lá muita olaria, fábrica de tijolos. Ali é a casa do oleiro. Aquela casa do oleiro é a casa do oleiro material. A espiritual é a igreja. É onde Deus trata. Glória a Deus. Quando nós oramos aqui, os homens, Deus está tratando com eles. Quando vem as mulheres na terça, Deus está tratando com elas. Quando elas se reúnem na vigília sexta-feira, Deus está tratando com cada uma. Quando as mulheres vêm à consagração, Deus está tratando. Por quê? Porque a igreja é a casa do oleiro. Entenda. A Bíblia diz que Deus açoita o filho que ama. Aqui na linguagem do oleiro, ele quebra o vaso. Ele quebra para fazer outro. Por quê? Porque não há ninguém tão ruim que Deus não consiga mudar a pessoa. Aleluia. Não há. Não existe na humanidade nenhuma pessoa tão ruim que Deus não consiga mudar a pessoa. Deus consegue mudar 100% de todos que queiram se submeter a Ele. Glória a Deus, aleluia. Se a pessoa não quer, é rebelde, é feiticeiro. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes as igrejas estão cheias de crente feiticeiro. A rebeldia na Bíblia é pecado de feitiçaria. Há crentes que olham para a feitiçaria como alguma coisa própria lá do candomblé, da quimbanda, da magia negra. Não! Há crente feiticeiro, há mulher crente feiticeira, vestida de crente, falando com dialeto de crente, mas é feiticeiro porque é rebelde. É verdade. Não aceita o tratar do oleiro. Acha que não é barro, é de porcelana. Deus não ia tratar com Jeremias na casa dele. Se Deus fosse tratar com Jeremias na casa dele, Deus diria para Jeremias: vai à casa do profeta. Glória a Deus nessa altura. Era a casa dele. Mas Deus quis se referir à casa de Deus. Então a casa de Deus é lugar de tratamento. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É lugar do oleiro se assentar e começar a lapidar os vasos, manusear o barro. Porque quando Deus diz para Jeremias: Jeremias, te levanta. Aleluia.
Aleluia, Jesus. Ele não estava de pé. Ou seja, Deus manda ele tomar uma posição a qual ele não estava tomando. Deus dá duas ordens para ele: te levanta, toma uma posição e desce. Levanta para descer. Jonas não desceu? Abre lá no livro de Jonas, vê quantas vezes ele desceu. Pelo menos umas 4 ou 5. E desceu para o barco, e do barco desceu para o porão, e desceu para não sei aonde, até que no final a Bíblia diz: ele desceu para o fundo do oceano. O caminho dele foi de descida. Se você quer crescer em Deus, aprenda a descer. Aleluia. Glória a Deus. Agora não é descer pelo caminho da independência de Deus. Aquilo ali é do desviado. Desviado é que é assim, ele quer ser, ele quer crescer. Aí para crescer ele se mostra independente. Isso é desviado. O crente sabe que o caminho de crescimento é o de descida, não de independência. Aleluia, Deus. O caminho de crescer é o caminho de submissão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você sabia que há muitas mulheres que destruíram casamentos só por uma razão? Qual é para vocês a razão? Porque a mulher pode destruir, ou o homem pode destruir também o casamento, ou os dois podem destruir. Vamos tomar aqui as 3 hipóteses. Mas para te falar sobre o que eu quero te dizer, vamos tomar a hipótese da mulher destruir o casamento. Mulher louca. Porque a mulher virtuosa, ela edifica a sua casa. Ela não destrói com as suas mãos. Qual é o fundamento que o diabo vai usar uma mulher casada para ela destruir o casamento dela? Qual é a seta que o diabo joga e ela aceita? A falta de submissão ao marido. Arrogância. Entenda. Deus não tirou a mulher da cabeça do homem. Se Deus quisesse colocar a mulher como cabeça, ia ter quebrado a cabeça do homem e arrancado um pedaço do osso. Deus tirou do osso do lado, para ela estar ao lado, adjutora, companheira, auxiliadora, submissa ao marido. Muitos, fui promotor da área civil. Muitos casamentos são destruídos por mulheres insubmissas. E muitas vezes a mulher insubmissa ao marido, ela destrói o casamento, vem para a igreja, se converte e peita Deus, não se submete a Deus. Está acostumada. Está acostumada. Espírito de arrogância, orgulho, ensimesmamento, destrói sua casa com as suas próprias mãos, e quando vai para a igreja destrói a sua comunhão com Deus com as suas próprias mãos. Aleluia, Jesus. Rebelde, feiticeira, homem feiticeiro, rebelião, insubmissão a Deus. Aleluia, Jesus. Algo havia na comunhão de Jeremias que Deus falou: rapaz, põe-te de pé, te levanta, toma uma posição, porque chegou a hora de você crescer. E o caminho do crescimento é de descida. Aleluia. Então eu farejo com meu faro espiritual, não só o físico, um odor de que Jeremias estava pisando na bola. É possível, não há indício. É possível. Vai para a casa do oleiro e desce. Desce. Qual é a mensagem linda
que nós precisamos aprender de Jeremias para com Deus? Qual foi a mensagem linda? Quando o texto diz que Jeremias desceu. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Quanto tempo levou para ele descer? Imediatamente. Glória a Deus. Aleluia. Ou seja, nós precisamos de prontidão de obediência, prontidão de espírito. Nós precisamos ser crentes, filhos de Deus, mas com uma postura de prontidão para obedecer a Deus. Aleluia. Não podemos ser daquele tipo de crente, seja homem ou mulher, que Deus dá uma palavra, Deus fala, e se não repetir 89 vezes depois, ele não obedece. Fica pedindo confirmação. Eu conheci um casal aqui na igreja. Deus falava, repetia. E a pessoa pedindo confirmação. Olha aqui o que eu vou te dizer. Pior do que você decidir errado é a indecisão. Porque se você decide errado, convicto, bem intencionado, Deus te dá o escape. Agora a pessoa indecisa, misericórdia, leva a Deus ao desespero. E esse aspecto de Jeremias, ele nos ensina profundamente sobre a nossa necessidade de termos prontidão na obediência àquilo que Deus fala. Aleluia, Jesus. Para em nome de Jesus Cristo. Olha a aflição da minha alma por você. Seja você quem for. Para em nome de Jesus Cristo. Até quando você vai resistir ao Espírito de Deus? Já tendo ele falado uma vez, duas vezes, três vezes. Olha para Jeremias. Deus acabou de falar. Levanta e desce. Ele vem e diz: e eu desci. Glória a Deus. Ele obedeceu. Ele desceu. Por quê? Porque o caminho de crescimento não é a independência. Não é se achar cheio do Espírito Santo e Deus olhar e falar: está cheio de demônio, está cheio de orgulho, está cheio de vaidade, soberba. Glória a Deus. Olha para o cemitério, vê quantos insubstituíveis estão lá. Cada um que está lá achou-se em algum dia da sua vida um insubstituível também. Não há insubstituíveis para Deus. Entenda. Compreenda a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Não tenta crescer de outra maneira. Não tenta crescer se emancipando de Deus. Não tenta crescer confundindo estar cheio do Espírito Santo com cheio de orgulho. Não tenta. Identifica o erro, identifica a mentira, identifica que aquilo vem de Satanás, que aquilo é obra do diabo. Identifica, pede sabedoria a Deus, pede espírito de discernimento. Aleluia, Senhor. Como disse Paulo para a igreja de Éfeso, pede espírito de revelação, como Paulo pediu para a igreja de Éfeso, espírito de revelação. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Pede para Deus te revelar aquilo que está oculto, escondido, que você pensa que é o Espírito Santo, e é o espírito do demônio, do diabo. Aleluia. É um espírito de mentira. É verdade, Senhor. Entenda em nome de Jesus. Glória a Amém, Deus. Senhor. Glória a Deus. Não lute contra o manusear de Deus na tua vida. Não luta. Deus espera que nós sejamos ovelhas. Deus espera que nós sejamos vaso. Aleluia, Deus. Aleluia. O vaso, ele tem uma utilidade: servir. Vaso não tem vontade própria. Vaso não pode chegar e falar: Deus, eu só trabalho para ti se for no altar da igreja.
com o microfone na mão. Isso não é vaso. Essa pessoa não está cheia do Espírito, está cheia de demônio. O vaso não escolhe ficar na sala. O dono da casa botou na sala, o vaso cala a boca. Ele está pronto para servir. Porque o vaso é barro. Entenda em nome de Jesus Cristo. Não importa o que você está passando na tua vida, você continua sendo barro. Continua sendo vaso de barro. E é necessário que, como vaso, você carregue a riqueza maior da tua vida, que é o Espírito de Deus dentro de você. Essa é a maior riqueza da tua vida. Essa riqueza não pode ser substituída. Abre a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segunda epístola de Paulo à igreja de Corinto. Amanhã eu vou dar um ensinamento aqui no estudo bíblico de uma profundidade muito grande. Eu peço que os irmãos se esforcem para comparecer, porque os que não vierem terão uma perda irreparável, tá? 2 Coríntios capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo de número 7. Diz a palavra de Deus assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Que tesouro que ele está se referindo? É Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Jesus Cristo. Nós o temos em vaso de barro, dentro do vaso, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A excelência do poder que opera sempre é de Deus, nunca é de nós, porque nós somos barro, somos vaso de barro, diz a Bíblia. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. O verdadeiro vaso de barro, que contém essa riqueza, o Espírito de Deus dentro de si, não fica angustiado. Pode ser atribulado, perseguido, passar por tribulação, mas não angustiado. Se você está padecendo de alguma angústia, dobra o teu joelho em casa, na tua intimidade com Deus, e diz: Deus, em nome de Jesus, me liberta. Por quê? Porque isso é um demônio opressor. É um espírito opressor que leva angústia às pessoas. Enche o coração das pessoas com angústia. Sofrer a tribulação é normal. O que não é normal é viver em angústia. Eu estou sentindo uma angústia no peito. Dobra o joelho e repreende esse demônio. Está te atacando. Pode te provocar uma síncope cardíaca. Tira logo essa seta maligna da angústia. Olha o que Deus está te dizendo: em tudo podemos ser atribulados, mas não, ou seja, nunca angustiados. Podemos estar perplexos, mas não desanimados. Você pode ficar perplexo. Como é que a pessoa fica perplexa? Ela fica impactada. Ela fica sem entendimento exato do que pode estar acontecendo no mundo espiritual. Mas Deus está dizendo aqui: perplexo sim, mas não desanimado. Se entrou em desânimo, expulsa esse espírito, é demônio. É seta do diabo, é dardo inflamado do maligno. Joga por terra. Fala para Deus: Deus, tira esse desânimo de mim, tira essa frieza espiritual, tira essa letargia terrível. Eu não quero ser crente frio, nem crente morno, desanimado. Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, põe-te de pé e falarei contigo.
Já pensou se Jeremias, quando Deus disse, levanta, desce a casa do oleiro, ele, eu estou desanimado. Perseguidos, mas não desamparados. Não abrigue no teu coração nenhum sentimento de desamparo. Porque isso aí é proclamação de falta de fé. A pessoa que está se sentindo desamparada, a fé dela acabou, não tem mais nada. Deus não pode usá-la. Tem que ir para a casa do oleiro, quebrar-se nas mãos do oleiro. Deus tem que transformar aquele barro, amolecer o barro e fazer um vaso novo, mudando aquele vaso. Por quê? Porque olha o que a Bíblia diz: está abatido, está desamparado. Melhor, abatido não, desamparado. Não se sinta desamparado. Deus é o teu refúgio na hora da angústia. Deus é o teu melhor amigo. Ele é o teu consolador. Ele é o teu protetor. Eu vou falar muito disso aqui amanhã à noite. Muito disso. Muito disso. Eu vou te mostrar o porquê que Deus permitiu que Tiago fosse morto à espada, mas não permitiu que Pedro fosse morto. 2 servos de Deus, 2 apóstolos. Um Deus deixou descer a sepultura, o outro ele não deixou. Há um porquê. Aleluia. Há um porquê. E você precisa entender esse porquê para o que aconteceu com Tiago não aconteça contigo. Deus não quer permitir uma morte fora do tempo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu vou te mostrar amanhã que ele morreu fora do tempo dele. Há um porquê, há uma explicação. Aleluia, Jesus. Deus permite com ele, mas não permite com Pedro. Por quê? Já começa a estudar de hoje para amanhã. Por quê? Não adianta ler a Bíblia, enxergar isso e não perguntar o porquê. Porque a resposta ao porquê é mais importante de tudo no texto. Se você não conhecer a resposta, não se aplicou em nada para você aquele texto. Nada. 2 mortes, 2 servos de Deus, fiéis. Um desceu à sepultura, Deus permitiu. O outro, Deus não permitiu. Por quê? Sendo Deus um Deus que não faz acepção. Tem que entender o porquê. É o que Deus está dizendo aqui. Você pode se achar perseguido, mas não se ache desamparado. Eu sou o teu amparo, disse o Senhor. Ele é a rocha de refúgio na tua vida. Você pode estar abatido, mas não será destruído. A morte não é o fim. Se você é crente em Cristo Jesus, nunca olhe para a morte como fim. Aleluia, Deus. Entenda. Nós podemos nos sentir abatidos, é normal. Mas o que nós não podemos é achar que estamos destruídos ou seremos destruídos. Isto é proclamação de total falta de fé em Deus. Aleluia, Senhor. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida.
Duas coisas Deus quer na tua vida. Primeiro, que você sempre desça. O descer é obrigatório. Sem descer do pedestal do orgulho, ninguém cresce diante de Deus. Cresce igual o rabo de cavalo cresce para baixo, até bater no chão. Só cresce para baixo. Primeira ordem de Deus é descer. E a segunda ordem de Deus é morrer. Crente bom é crente morto. Entenda. Eu não estou falando de morte física. Eu estou falando da morte em que o crente é chamado para morrer. Ele é chamado para morrer para as coisas do mundo. Aleluia, Jesus. Ele é chamado para morrer para o pecado. Aleluia. Ele é chamado para morrer para as coisas de Satanás. Ele precisa estar morto. Capítulo 6 de Romanos fala que o batismo nas águas é batismo na morte. Quando nós somos batizados, nós morremos com Cristo. Nós proclamamos a nossa morte com Cristo na cruz do Calvário. Aleluia, Senhor. Morremos. Quem é que morremos? Quem é esse morremos? O velho homem, a velha criatura, o velho homem do pecado. Ele precisa estar morto. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Entenda. Quando você vê que você pode lá no mundo escolher de repente responder o mal que alguém te faz com outro mal, você lembre-se disso. Eu preciso estar morto para o mal. Senão não há como eu ser crente em Cristo Jesus. Eu não posso pagar o mal com outro mal. Eu preciso morrer para as coisas do mundo. Há um só vingador no universo. É Deus. É Deus quem disse na Bíblia: minha é a vingança. Jesus disse para Pedro: Pedro, guarda a espada. Aquele que matar pela espada será morto. Aleluia, Jesus. Entenda. Não paga o mal com o mal. Por quê? Porque se você é crente verdadeiro, tu foi chamado para descer e morrer. O mundo não vai entender um negócio desse. Tem que levar o ano inteiro explicando. Mas você entende, basta querer. O Espírito de Deus habita em você. Aleluia. Assim eu creio. E quem tem o Espírito de Deus entende as coisas de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que aquele que tem o Espírito de Deus não tem falta de nada. De nada. A Bíblia diz que aquele que tem o Espírito de Deus, a unção ensina todas as coisas. Aleluia, Jesus. A unção despedaça o jugo. Aleluia, Deus. A unção gera sabedoria, Glória a Deus. Aleluia. gera revelação. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que é importante nós termos certeza de que estamos sendo movimentados, movidos, porque estamos cheios do Espírito. Aleluia, Deus. Tem que ter certeza disso. Porque há pessoas dentro da igreja, homens, há mulheres, que não estão sendo movidos pelo Espírito. Não estão manifestando estarem cheios do Espírito. Estão manifestando estarem cheios da soberba, do orgulho. Não querem descer. Querem fazer igual a música está cantando lá. Eu, para crescer, eu busquei ser independente. Não pode. Não é a nossa independência de Deus que vai gerar em nós crescimento. Não, em hipótese alguma. Nunca olhe para a igreja, as coisas que acontecerem dentro da igreja, nunca olhe
como alguma coisa. Igreja não é iate de luxo, é barco de pesca. Não olhe para a igreja com barco de luxo. Não olhe para a igreja como associação religiosa, clubezinho religioso. Há crentes sem noção que acham que a igreja é um clubezinho, patotinha religiosa. Não, é hospital, é lugar de tratar o doente. Aleluia. Doente psicológico, doente emocional, doente físico. É lugar de tratamento, é barco de pesca. Aleluia. Não é hotel para desfrutar. É lugar de ser tratado pelas mãos do oleiro. Aleluia. Eu volto a repetir, não há ninguém tão ruim, tão diabólico, que Deus não possa mudar. Aleluia, Jesus. Só há uma condição: a pessoa se deixar tratar pelas mãos do oleiro. Aleluia, Senhor. Entenda. Às vezes os pregadores ou então escritores de livros pregam que o vaso foi quebrado na mão do oleiro porque o oleiro ficou desatento. Não, o oleiro não fica, Deus não fica desatento. A Bíblia não diz que o vaso quebrou na mão do oleiro. A Bíblia diz que o vaso quebrou-se. Entende o que é quebrar-se? Hein? Quebrar-se fala da fragilidade do vaso, não da imperícia do oleiro. Ou seja, é normal, quando o olheiro está tratando dentro da igreja, é normal aquele vaso quebrar-se. Por quê? Por causa da fragilidade da constituição dele. Aleluia, Senhor. E isso é bom quando ele se quebra. Mas se for um vaso que se quebra e não aceite a mão do oleiro, vira feiticeiro. Glória a Deus, Jesus. Se levanta em rebeldia. Aleluia, Jesus. Dá coice para todo lado. E vai mudando de igreja. Até o dia que morre. A morte antecipada fora do tempo. Entenda em nome de Jesus Cristo. É natural o quebrar-se. Por quê? Porque somos de barro. Há certos vasos cuja constituição do barro é sólida. O obreiro vai tratar, vai manusear, mas o vaso não se quebra. Há outros vasos não, a constituição deles de barro é frágil. O quebrar-se é natural e é bom. É bom, fica triste não. Se Deus te quebrar todinho na igreja, fica triste não. Deus vai fazer um vaso lindo, mais sólido. Entenda, isso é bom. É bom. Isso significa que Deus, o olheiro, é o teu Deus. Isso significa que você é uma mulher submissa. Você é um homem submisso ao olheiro. Deus quer assim, assim seja. Deus falou para Daniel: Daniel, tu vai para a Babilônia agora escravo. Qual foi a reclamação de Daniel? Nenhuma. Ele aceitou. Porque a comunhão de Daniel era tão íntima com Deus que não importava o país para o qual ele fosse, ele seria próspero em qualquer nação, em qualquer lugar. Isso não dependia dele ser livre ou escravo, não dependia, por causa da comunhão dele. Daniel era o tipo do homem que não se preocupava com crise, com pandemia ou que lá o que fosse. Ele não se preocupava, porque a comunhão que ele tinha, a confiança, a intimidade que ele tinha com Deus, em qualquer situação ele obedecia.
Acabou o tempo da Babilônia. Agora tu vai ser escravo numa outra nação, os medos e persas. Mudou nada. Aleluia. Ele era próspero em Israel, foi próspero na Babilônia e foi próspero entre os medos e persas. Sempre foi abençoado em qualquer situação, escravo ou livre. Por quê? Porque ele era pronto para obedecer. Ele não questionava. Já imaginou, Daniel? Hein? Daniel, se prepara. Tu vai escravo para a Babilônia. Ah, Senhor, confirma de novo. Tem crente que só a graça de Deus. Mas confirma o quê, rapaz? Já não falei? Ah, Senhor, não, eu preciso. Tem 3 confirmações. Tem crente que é 3, tem outro que é 30. Não faz isso com Deus. Isso é prova de falta de fé. Isso traz prejuízo seríssimo no crescimento espiritual. Nunca vai crescer. Prepare-se para descer. Sempre, sempre arrancando orgulho, arrancando autoestima exagerada. Nunca ache que você é digno de nada. Nunca ache que você tem mérito. Ah, eu tenho mérito para isso. Para com isso, isso ofende Deus. Aleluia. Você é barro, não tem mérito nenhum. Entenda em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O crescimento não vem pelo teu mérito. O crescimento vem pela tua descida, a tua submissão, a tua obediência. Oh, meu Deus, tem que ficar pregando aqui o dia inteiro. Aleluia, Deus. Eu tenho que encerrar. Fica de pé. Aleluia, Deus. Isso aí tem que pregar o dia inteiro. É muita coisa para pregar. Não é um texto que não tem fim. Não tem fim. Depois vocês meditem nesta palavra em nome de Jesus. Tá bom? Ao longo da semana meditem.